Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, a todos os que estão em diferentes nações e aos ministros e suas congregações, também aos colaboradores no ministério, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, em diferentes nações. E uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, também para a igreja lá onde o missionário Miguel Bermúdez Marim se encontra, lá em Franca, onde o reverendo Antonino é o ministro, o pastor ali. Que Deus abençoe a todos vocês aqui e lá no Brasil e em todos os países. E que Deus abençoe a todos lá em Porto Rico, ao reverendo José Benjamin Pérez e também a congregação de lá, em Porto Rico. Para esta ocasião, leamos em Hebreus, no capítulo 4. Nos versículos 14 al 16 dice: Portanto, 14 ao 16 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para hoje, domingo de escola bíblica, do nosso estudo, da nossa classe é o trono da graça. Queiram assentar-se, tenham bondade. Encontramos que o mesmo Cristo habla. Encontramos que o próprio Cristo falou que se sentaria no trono de Deus. Em São Mateus, capítulo... E em São Mateus, 26, no capítulo 26, verso 63, versículos 63 e 64, quando estavam julgando a Jesus, nos diz: Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O trono de Deus é o lugar onde Cristo se ha sentado com Deus. O trono de Deus é o lugar onde Cristo se sentou com Deus. Cristo, Jesus, em Apocalipse capítulo 3, verso E Cristo, 21, onde diz: Jesus mesmo o confirmou al que venciere, no Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21, onde diz: assim como eu he vencido e me he sentado com meu Padre em seu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Cristo subiu ao cielo, Quando Cristo subiu ao céu, já ressuscitado, levando sua própria sangue ao templo celestial, levando o seu próprio sangue ao templo celestial, allá, ao lugar santíssimo, colocar sua sangue já, convertiu o trono ao colocar o seu sangue lá, o trono se converteu num trono de misericórdia. mientras ele esteja sentado. E enquanto ele estiver sentado nesse trono celestial, há misericórdia para o ser humano, Lo cual, o que foi representado no Antigo Testamento, en donde quando el ser humano o ser humano se acercaba a Dios se aproximava de el día de la Deus expiación no dia da expiação, del mes séptimo, no 7º mês. y vean E vejam lo que ocurría, o que ocorria. lo cual era cada año. E isso era em cada ano. Levítico capítulo 23, Em Levítico, no capítulo 23, 26 versículos al 26 32, ao 32, dice: diz: También habló Jehová a Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Los 10 días de este mes Mas aos séptimo 10 dias desse será el día 7º de mês expiación. será o dia Tenéis da santa expiação. convocación, Tereis afligireis santa vuestras almas, convocação e oferecereis e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também, toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então, afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Agora podemos ver como assim, nós podemos ver como lá no Antigo Testamento havia uma forma de se aproximar de Deus
para obter misericordia a de misericórdia parte de Dios. da parte de Deus. Por eso, cuando Jesús estaba Por isso, con sus discípulos antes da sua morte, antes de su muerte, quando Jesus estava com seus discípulos no último jantar, en el capítulo vejam aqui 26 no capítulo 26 de São Mateus, de San Mateo, versículos vean cómo 26 ao 29, habla aquí. como nos fala aqui. Mientras comían, E quando comiam, Jesús el pan Jesus tomou o pão e o abençoando, partiu y dio a sus e o deu aos discípulos discípulos e disse: tomad, Tomai, comei, esto es isto é o meu corpo. y E tomando o cálice e dando graças, les dio, diciendo, deu-lhes, dizendo: "Bebed de ella todos, Bebei porque dele esta es todos, mi sangre del nuevo porque isto pacto, é o meu sangue, que por o sangue do muchos Novo es derramado Testamento que é derramado para por remissão muitos para a remissão dos pecados. Y os digo que desde ahora E no digo-vos beberé que, desde agora, deste fruto não da vid, beberei deste aquele fruto dia da vide, em até que que haverá aquele novo dia em que o convosco beba en el reino novo convosco, de mi Padre. no reino de meu Pai. Aquí podemos ver Aqui podemos ver el día de que o expiación, dia da expiação en donde se ofrecía era quando se oferecia el sacrificio. o sacrifício. Jesús E en el Nuevo no Novo Testamento, Testamento, no Novo Pacto, ahora Jesus, Jesús es el sacrificio aí é o sacrifício que fue ofrecido a Dios, oferecido a Deus. y su sangre E es o la seu sangre sangue del nuevo é o pacto sangue do Novo Pacto que limpia el ser humano que de limpa todo o ser pecado humano de todo y pecado reconcilia al ser humano. e que reconcilia o ser humano com Deus. Por eso Por isso, encontramos vemos que o sangue da expiação del mes séptimo de no cada sétimo año, mês de cada ano, encontramos que el sumo sacerdote o sumo sacerdote echaba pegava desse esa sangue sangre en una vasija de oro e iba al lugar santísimo, numa vasilha de ouro, 7 veces ia ao lugar sobre el santíssimo propiciatorio. e espalhava com seu dedo 7 vezes La sobre o sangre propiciatório. era llevada al lugar santísimo, que es el lugar de morada. O sangue era levado ao lugar santíssimo, que era o lugar de morada de Deus, lá no tabernáculo que Moisés construiu, e no templo que o rei Salomão construiu. Todo eso es tipo y figura Tudo de isso lo que hay en el cielo. é tipo e figura do que há no céu. Por consiguiente, E, algún consequentemente, día se efectuaría el sacrificio algum dia se perfecto efetuaria o sacrifício y sería perfeito llevada la sangre e o sangue seria levado ante Dios, e apresentado diante de Deus no céu, y el sumo sacerdote e o según el sumo orden sacerdote del do templo celestial, templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual é Jesus Cristo, sumo sacerdote o sumo sacerdote del templo celestial, do templo celestial, sumo sacerdote del orden de Melquisedec, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, pelo qual no solamente ele é Jesús, também sino não só o sumo sacerdote, mas rei, del reino de rei Dios, do reino de Deus. y también E el ele juez de toda la É tierra, também o juiz de toda a terra, los vivos y a los muertos. que julgará aos vivos e aos mortos. Él está en el trono celestial, E enquanto ele está no trono celestial, en el trono no trono en el cual él no dijo que qual se ele sentaría disse con que el se Padre, sentaria com o Pai, es un trono de misericordia. esse é um trono de misericórdia, Mientras él esté allí,
Enquanto ele estiver ali, estará como sumo sacerdote, intercedendo por cada pessoa que o recebe como seu único e suficiente Salvador. E depois, se os crentes em Cristo falharem em alguma coisa, se eles cometerem algum erro, falta o pecado, o confessa a Cristo, e Cristo com seu sangue os limpa de todo pecado, e assim mantém os crentes limpos de todo pecado e justificados diante de Deus, como se nunca na vida tivessem pecado. Na Santa Cena está representado en el pan el cuerpo de Cristo y en el vino la sangre de Cristo. Por isso, na Santa Ceia, o corpo de Cristo estava representado no pão e o sangue de Cristo no vinho. Por isso, é um mandamento divino tomarmos a Santa Ceia em cada ocasião em que se realiza e também o lava-pés. Na Santa Cena, lo cual es un memorial. Na Santa Ceia, que é um memorial, nos recordamos o que Cristo fez por nós. Assim como o povo hebreu se recordava do que Deus fez por ele lá no Egito, quando a morte veio sobre os primogênitos que estavam lá no Egito. Porém, a morte não chegou aos lares dos hebreus. Que tinham o sangue do Cordeiro Pascual aplicado sobre os batentes das portas dos seus lares. Aquele cordeiro de um ano foi sacrificado para a preservação da vida dos primogênitos. E para a preservação da vida dos primogênitos, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, Jesus Cristo foi sacrificado lá na cruz do Calvário. Por isso os crentes em Cristo se mantêm com sua fé posta em Cristo, sabendo que têm vida eterna, que viverão eternamente no reino de Deus, no reino de Cristo, porque eles creram e o recordam e dão testemunho disso quando tomam a Santa Ceia. Eles comemoram esse glorioso dia da morte de Cristo lá na cruz do Calvário, para a redenção de todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que são os primogênitos de Deus, aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também anunciariam esta bênção tão grande que há para o ser humano. Todos os que ajudaram e ajudarão aos crentes, e os que também se reunirão, embora eles não sejam dos primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, eles estão escritos na outra seção do livro da vida, onde, se permanecerem fiéis, viverão eternamente.
más bien en la ressuscitarão resurrección na segunda ressurreição, para juicio, ou na ressurreição después para o juízo, depois do la milênio, segunda resurrección. na La segunda ressurreição. primera es la resurrección A de primeira é a ressurreição antes dos de la primogênitos, tribulación, antes da grande la tribulação. resurrección para los E a ressurreição elegidos es para en os cuerpos escolhidos glorificados, será em corpos y glorificados. para los que estén vivos, E para os que estiverem la vivos, transformación virá de a sus cuerpos transformação dos seus corpos para serem a imagen y a semejanza imagem e semelhança de Cristo, de Jesus Cristo, con com cuerpos corpos glorificados, jovens e eternos, para vivir con Cristo, para viverem reino, com Cristo no seu reino, como reyes, como reis, sacerdotes, sacerdotes por toda e juízes la por eternidad. toda a eternidade. Y luego en la segunda resurrección, E depois, na segunda ressurreição, milenial, que será depois do reino milenar, resucitarán todos os que viveram na todos los que terra han vivido en la tierra e morreram, murieron, ressuscitarão pasar por el para juicio passarem pelo juízo divino, divino, el juicio del trono o blanco, juízo do trono branco. y luego ahí salen los E que daí han sairão os que vivido viverão eternamente, eternamente, de los que os que ayudaron ajudaram, o estuvieron en el cuerpo místico de que Cristo, estiveram no corpo místico de Cristo, ajudando-os, en los cultos, ou estiveram se reunindo nos cultos, pero que no eran de los elegidos que estaban e que se escritos en mantiveram el crendo libro em Cristo, mesmo que não fossem dos escolhidos que estavam escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. los Mas que eles estavam na outra seção. estuvieron un tiempo y Os que después estiveram dejaron- por um tempo e depois y dejaron a Cristo, eles se sus esqueceram nombres e abandonaram a Cristo, de esa sección del libro os seus nomes serão apagados dessa seção do livro da vida. hay un reino Há um que va a reino ser establecido en la que tierra, será estabelecido na es terra. el reino de Dios, É o reino de en Deus, el cual no qual los creyentes os crentes em Cristo, nacidos de nuevo, nascidos de novo, tendrán terão la posición a posição de reyes, de reis, sacerdotes de sacerdotes y jueces e de del juízes orden da ordem de Melquisedeque, da del qual cual Jesucristo Jesus es el Cristo sumo sacerdote é o sumo sacerdote del orden da ordem de Melquisedec. de Melquisedeque. Ahora el trono Assim, de Dios, o trono de Deus, el trono de gracia, o trono de graça, es el que ocupa é o Cristo que en el cielo, Cristo ocupa no céu, del cual él dijo que do él se qual sentaría ele diz que se sentado assentaria en com o Pai su trono. no seu trono. Eso es Isso foi lo que sucedió o que sucedeu. y por consiguiente E, consequentemente, toda persona que se toda acerca a pessoa que se Cristo aproxima de se Cristo está acercando al está trono se aproximando de misericordia, do trono de misericórdia, del trono de Dios, do trono de Deus, que por cuanto que, porquanto Cristo Cristo está allí está lá como sumo sacerdote, como según sumo la orden de sacerdote, Melquisedec, segundo a ordem de Melquisedeque, Cordero de Dios, o seu sacrifício como Cordeiro de Deus el que ha sido aceptado é o que foi aceito. y está colocado allí Está colocado lá para que toda persona para reciba que a Cristo toda como pessoa Salvador receba Cristo como y sea Salvador. limpiado con la sangre de Cristo y Cristo lo bautice Seja con limpa Espíritu com o sangue de Santo y fuego, Cristo. y produzca en la persona Cristo a batize com el Espírito nuevo Santo e nacimiento, fogo nazca e produz um novo nascimento nessa pessoa. mientras Nasça no Cristo reino esté de Deus. sentado en el trono celestial, Enquanto Cristo estiver sentado no ese trono es un celestial, trono esse de trono misericordia. é um trono de misericórdia. Por eso la tierra no ha sido destruida
Por isso a terra não foi destruída, porque enquanto Cristo estiver sentado no trono, fazendo intercessão com seu próprio sangue, Deus não poderá destruir este planeta Terra. Não poderá destruir ao ser humano. Quando Cristo saia do trono de intercessão, encontramos que se convierte no Apocalipse capítulo 5, encontramos que o trono de Deus se converterá de juicio num trono de juízo. E já não haverá misericórdia para os seres humanos. Deus os julgará conforme suas leis, as leis divinas, porque já não haverá sacrifício de expiação para interceder pelo ser humano, para ser limpo de todo pecado com o sangue de Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário. Enquanto isso, durante esses 2000 anos, desde Cristo até hoje, desde a sua morte na cruz do Calvário, milhões de seres humanos aproveitaram essa etapa de misericórdia, na qual Deus estendeu a sua mão de amor divino ao ser humano, para que obtenha o perdão dos seus pecados, seja limpo de todo pecado e fique justificado, como se nunca na vida tivesse pecado. Foi um tempo glorioso por aproximadamente 2000 anos, desde o ano 33 depois de Cristo até hoje, quando milhões de seres humanos obtiveram a salvação e a vida eterna, obtiveram a redenção, porque o programa de redenção corresponde à dispensação da graça. Portanto, eu dou graças a Deus por esta oportunidade que me deu ao me colocar na dispensação da graça para obter a misericórdia divina. E também foi assim para cada um de quem? De cada um de vocês também, que está aqui presente, e aos que estão em outras nações. Algum dia se cerrará esse ciclo de misericórdia en el trono de gracia. Mas algum dia, esse ciclo de misericórdia no trono de graça, o trono de Deus se fechará, e então o juízo divino virá sobre a raça humana. Será editado o juízo divino de acordo às leis de Deus, e se materializará toda a sentença divina sobre a raça humana e sobre o planeta Terra. Mas o que se passará com os escolhidos de Deus, que receberam Cristo como Salvador e estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu? Eles serão levados à ceia das bodas do Cordeiro, naquilo que o mundo do cristianismo chama de rapto ou arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Em breve a humanidade passará por um lapso de tempo de 3 anos e meio, terríveis, onde juízos divinos estarão caindo sobre a raça humana. Tão simples assim. Porém, complicado o seu cumprimento. Quando estiver se cumprindo, porque haverá terremotos terríveis, maremotos, tsunamis, vulcões e uma terceira guerra mundial que será atômica. Ou seja, o que virá será desastre sobre a raça humana, por causa dos juízos de Deus que estarão caindo sobre o planeta Terra. É importante que cada pessoa receba Cristo como Salvador antes que ele saia do trono de intercessão, do trono de graça, porque depois já não haverá misericórdia, senão que Deus julgará a humanidade conforme as suas leis. Portanto, nos aproximemos do trono de graça, onde Cristo está sentado como intercessor, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, para obtermos a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, e para manter-nos limpos de todo pecado com o seu sangue. A Igreja do Novo Testamento está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu. Os escolhidos que formam a igreja têm a bênção desde o tempo de Jesus, desde a crucificação de Jesus até hoje, de ter um sacrifício pelo pecado, um sacrifício perfeito e, consequentemente, um sangue perfeito que mantém o ser humano limpo de todo pecado. O Antigo Testamento é tipo e figura, é a sombra do Novo Testamento, do Novo Pacto. Portanto, haverá grandes bênçãos neste tempo final no programa divino para os seres humanos que estarão recebendo da parte de Cristo a graça e a misericórdia do trono da graça. De parte de Cristo. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, devo fazê-lo o mais breve possível, antes que Cristo se levante do trono do Pai e saia desse trono. E já não será o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor de senhores, e juiz de toda a terra. Vamos dar alguns minutos para que aqueles que ainda não receberam Cristo possam fazê-lo nestes momentos, para que Cristo tenha misericórdia de vocês e os receba no seu reino. Podem passar até aqui na frente.
E nós estaremos orando por vocês. Deus tem muitas pessoas e está chamando-as neste tempo final para lhes estender sua misericórdia, lhes dar a vida eterna. Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E disse: eu o ressuscitarei no último dia. Todos nós queremos viver eternamente. E, consequentemente, todos nós necessitamos de Cristo para que nos dê a vida eterna. O próprio Cristo disse em São João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a forma de se chegar a Deus é através de Cristo. Recordem que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é a ordem celestial. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Vocês que estão em outras nações também podem chegar aos pés de Cristo. Aí onde vocês se encontram, nas diferentes igrejas e nos diferentes auditórios, para que Cristo os receba no seu reino. Com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo estas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui e em outros lugares. Rogo-te que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo a oração que estaremos fazendo a Cristo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. E creio na Tua morte, na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Senhor, eu reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes e me enchas com o Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo aqui e em diferentes lugares me perguntarão: quando podem me batizar? Porque eu criei e recebi Cristo como meu único e suficiente Salvador.
O batismo na água é tipológico. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É mandamento do Senhor Jesus Cristo, que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Vimos que é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual esteve sendo obedecido desde o tempo dos apóstolos e no nosso tempo continua sendo obedecido em todos os que recebem Cristo como único e suficiente Salvador e são batizados na água no seu nome, até que o último escolhido de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, receba a Cristo, seja batizado na água em seu nome, e Cristo batize com Espírito Santo e fogo, se continuará pregando o Evangelho de Cristo e batizando a todos os que recebam Cristo como único e suficiente Salvador. Portanto, todos vocês podem ser batizados, que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo no reino do Messias, no reino de Cristo, pelo milênio e por toda a eternidade. Iremos com ele à ceia das bodas do Cordeiro, estreando a nova vestimenta. Recordem que quando um casal vai se casar, alguns noivos estreiam a roupa e nós estaremos estreando uma nova vestimenta, um novo corpo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E todos jovens, aparentando entre os 18 e 21 anos de idade, que é a flor da juventude. Para mim, foi um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião. El trono de gracia, el trono de misericórdia. Falando a respeito do trono da graça, do trono de misericórdia, onde Cristo está sentado como sumo sacerdote intercessor, com o seu próprio sangue para limpar ao ser humano de todo pecado e, consequentemente, a pessoa ficar dentro do reino de Deus. Portanto, todos vocês, os que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião, podem ser batizados e nos veremos eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz ou um dia feliz, pois o culto aqui começou às 7 horas ou às 7:30 da manhã. Vocês madrugaram um pouco, mas recordem que, madrugando, buscamos ao Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde,
Que continue desfrutando um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui ao ministro Reverendo Samuel Garcia para continuar, e deixo em cada país ao ministro correspondente. Que Deus os guarde, os proteja e os abençoe grandemente.